Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Aleluia. Jornada Feliz 2024. Eu tenho uma boa notícia para você. Neste ano você vai receber promoção. Não, pera um pouquinho, ó. Desliga o celular, põe o celular no modo avião e põe agora o seu coração no modo fé. Põe no modo receba. Liga aí o seu coração no modo receba e vai recebendo. Vou repetir, tem boa notícia. Esse ano é ano de promoção. Fala assim comigo. Amigos fazem bem. Agora fala para o irmão assim: mas seus inimigos vão te promover. Muitas vezes nós encaramos situações que são nossos inimigos e pedimos para Deus: me livra do inimigo, me livra disso. Tem alguém aqui que está pedindo para Deus: muda a minha situação. Eu sou um recado para você. Eu não sei quem é, mas você vai entender quando ouvir. Deus não vai mudar essa situação agora, porque Ele está usando essa situação para mudar você, para te fortalecer, para te fazer, para aumentar o seu nível de fé. O trem, se você já andou de trem, sabe que ele para em várias estações. Talvez você esteja agora na estação provação, na estação deserto, na estação tempestade, na estação parece que Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero dizer, o destino final é jornada feliz. Deus não se esquece, Deus não para de ouvir oração, e Deus permite situações para nos treinar, para que nós possamos evoluir. Havia um jovem que ficava isolado da família muito tempo. Ele ficava no pasto, muitas vezes esquecido, cuidando de uma situação que para muita gente às vezes não tinha valor. Ele cuidava de ovelhas. As ovelhas nem eram dele, eram do pai dele. E ele enfrentou alguns inimigos nessa época. Naquela época apareceu, foi leão para comer ovelha e teve que acabar com o leão. Apareceu urso para vir contra as ovelhas e ele deu um jeito de fazer o urso sair fora. Engraçado, né, irmão? Vamos falar a verdade? Falar baixo para ninguém ouvir lá fora. Acho que se eu, você, se a gente estivesse cuidando de ovelha e aparecesse um leão, a gente pulava num galho e falava assim: deixa esse leão comer uma ovelha aí, porque eu vou enfrentar esse bicho, não é? Mas esse jovem, sem ninguém ver, não tinha Instagram para ele postar, irmão. Não tinha nada nem para ele postar, nem para ganhar um like. E ele acabou com o leão, acabou com o urso. E nessa época tinha um rei chamado Saul. Esse rei foi ungido, tinha unção de Deus. Mas ele, apesar de ter unção de Deus, decidiu ser independente. Decidiu não ouvir mais o sacerdote que Deus colocou do lado dele. Ele não quis obedecer e ouvir a Deus mais. Deus sempre vai permitir que um inimigo se levante contra nós para o nosso bem. É um antítese, parece um negócio complicado de entender. É muito melhor ter um inimigo e ter unção de Deus do que inimigos se levantarem sem a gente ter unção. Saul perde a unção e Deus fala assim: estou de olho naquele menino no pasto. Aquele menino ele arrisca a própria vida para cuidar de ovelha que nem é dele. Imagine só como é que ele não vai cuidar das minhas ovelhas da casa de Israel. E ele então manda o sacerdote Samuel, o juiz daquela época, o último dos juízes, porque nós temos aí patriarcas, juízes, reis, e assim foi. Deus sempre trabalhou com governos. Vai até a casa de Jessé e unge lá um novo rei. E ele chega, você sabe a história, vê lá Eliabe, Abinadab, Samar, aqueles cara forte, pronto para a guerra.
tipo cara de MMA, pronto para encarar qualquer um, o negócio é comigo mesmo. E ele ficou empolgado, mas eu falei assim, não, você não vai ungir nenhum deles. O escolhido é outro. E havia lá uma mesa preparada. Eu acredito que, pela cultura deles, devia ser um cordeiro assado, tâmaras, não é? Pães, suco, vinho, não sei, queijo de cabra, principalmente, né? Hoje nós temos visitas ilustres aí, irmãos. Até visita de Portugal nós temos aqui hoje. Vocês vão ver só. E aí, todo mundo preparado para sentar na mesa. Sabe o que o homem de Deus falou? Ninguém senta nessa mesa enquanto esse menino não chegar. Se você for águia, você vai pegar o que eu vou te falar agora. Prepara para receber. Não se preocupe com quem se levantou, duvidou de você, quer acabar com você, não tem problema. Porque Deus vai levantar alguém num lugar que você nunca imaginou, sem você saber, para te honrar no meio daqueles que te desonram, no meio daqueles que duvidam de você, no meio daqueles que torcem pelo seu fracasso. Deus vai levantar. Deus vai levantar gente para te defender que você nunca imaginou. Você vai começar a ter escuta o que eu vou dizer. Você vai começar a ter escudeiros do seu lado que você nunca imaginou. E Davi chega fedendo ovelha, fedendo pasto. Irmão, talvez você pense que Deus não está te vendo porque você está no pasto. Seja fiel no pasto que Ele te põe no trono. Mas quando receber a unção, não se esqueça de voltar ao pasto de vez em quando para saber de onde Ele tirou. Porque quando você olhar para onde Ele tirou, você nunca vai duvidar para onde Ele pode te levar. Amém? Você não vai duvidar. Você não vai duvidar. Não duvide de Deus. Fala com o seu irmão, pare de duvidar. Coloca fé nessa vida aí, meu irmão. Davi chega, Samuel derrama o azeite, escuta essa. Ele derrama um azeitão lá na cabeça dele. Eu imagino, né? Eu não estava lá, não sou dessa época. Mas eu acredito que ele falou assim: o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Jovem Davi, Deus te dá agora unção. Você já é ministro de louvor, você já é um menino de fé, já tem um espírito de guerreiro, mas essa unção agora é de governo. Você vai ser rei sobre Israel. Davi devia estar com o olho todo cheio de azeite, aquele azeitão escorrendo. Ele, peraí, o quê? Como que é? Quando ele olha, ele viu o olhar dos irmãos dele. Por que você acha que no Salmo 23 ele escreveu assim: derrama sobre mim o azeite, o meu cálice transborda? E lá no Salmo 23:5 ele diz: preparas-me uma mesa. Você lembra da mesa? Perante os meus inimigos. Por isso Jesus, que é da linhagem de Davi, fala um dia: ó, cuidado, porque quando você me seguir, talvez os seus inimigos serão da sua própria casa. Não estou falando só da sua casa não, viu? Estou falando aqui, ó, dessa casa. Porque a unção, isso eu aprendi com um amigo meu que está aqui, depois eu vou te contar. Unção ofende. Sucesso machuca. Mas tenha sucesso, busque a unção, continua crescendo. Eu tenho que profetizar algo sobre a sua vida, só pega se você for águia. Esse ano você vai ser muito perseguido. Esse ano vão falar muito mal de você. Esse ano vão olhar o seu Instagram, não vão curtir, mas vão te imitar. Tem gente que está com medo de pegar a bênção. Levanta a mão e fala assim: esse ano você vai ser muito odiado.
Porque a partir do momento que você decidiu falar melhor, ouvir melhor, pensar melhor, andar com pessoas melhores, chegar a lugares melhores, viajar para os lugares melhores, ter o melhor emprego, prosperar, pode esperar, vai ter oposição. Vai ter oposição. Eu prefiro ter oposição, irmão, porque é o seguinte: fazer bem feito e mal feito dá o mesmo trabalho. Vamos fazer bem feito. Ter sucesso e ser derrotado dá o mesmo trabalho. Agora, é melhor ter trabalho tendo sucesso do que se reconhecendo como derrotado. Por isso Deus vai permitir que inimigos se levante na sua vida para te promover. Primeiro levantou o urso e leão contra Davi. Depois ele encara um gigante Golias que tinha 3 metros de altura praticamente. Você pensa, não, esse é o maior desafio da vida de Davi. Não, o gigante era só preparação para a perseguição que o rei teria contra Davi. E o rei, ele vence essa perseguição. Foi apenas a preparação para outros reinos que se levantariam contra Davi quando ele fosse rei. Mas ele tem uma vida honrada até o fim, termina vitorioso a sua vida apesar dos problemas, dificuldades. Ele termina uma vida de honra. Fala assim comigo: a unção, até a dupla unção, tem muita coisa para acontecer. Ele foi ungido por Samuel, mas teve outra unção antes de ser rei de todo o reino. E na terceira unção é que ele foi rei sobre Jerusalém, a cidade do grande rei. Ah, meu Deus. Por falar em Jerusalém, havia um homem chamado Neemias, que era copeiro do rei. Irmão, é ou não é uma grande honra ser um cara que serve o rei? É ou não é? Você gostaria disso se você vivesse naquela época? Você estava lascado. Quem servia o rei tinha que comer e beber antes do rei. Se tivesse envenenado, ele morria. Mas esse era o emprego de Neemias: comer um pouco da comida que era servida, beber do suco, sei lá do que foi feito. Espera um pouco, não morreu, o rei pode comer. E o cara, você acredita que a Bíblia diz que ele era sempre alegre? Sempre feliz? Até que um dia ele sentou e chorou, ficou triste. E o rei percebeu, falou assim: poxa, que é o seguinte, as pessoas estranham o servo de Deus quando ele chora. Porque o normal é ver ele para cima, falando de promessa. Não, mas ô fulano, você está com a ferida na perna? E não, você não está vendo não? Eu já vi pelos olhos da fé, Jesus já me curou. Esse carro aqui, vou trocar logo, vou pegar um melhor. Esse emprego não é o que eu sonhei, já falei com Deus, é muito baixo o salário. Mas eu dou graça por esse salário, eu consagro o meu dízimo, eu consagro a minha vida. E Deus já preparou o emprego com aquele salariaço que eu vou ganhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. Essa é a visão do servo de Deus. E ele viu que ele era um servo de Deus, estava sempre alegre, mesmo arriscando a vida todo dia, 3 vezes por dia, né? Pelo menos. Café da manhã, almoço e jantar. Percebeu ele triste. Neemias, o que está acontecendo, ô Neemias? Isso não é normal não, você é um cara de Deus, você é um cara alegre. É porque enquanto eu estou aqui, vivendo no palácio, os muros da minha cidade estão caídos. Os muros estão destruídos. A minha cidade foi desolada. Neemias, eu gosto tanto de você. Ó, tua bondade me seguirá. O favor de Deus não vai atrás de você. Ele não vai do seu lado, Ele vai na frente abrindo portas. A bondade de Deus te segue, mas o favor vai abrindo portas e te levando lugares que você não chegaria sozinho, alcançando o inalcançável, realizando aquilo que não realizaria se fosse pela sua força. E aí, falou assim: vou te dar uma carta, vou te dar autoridade de governo. Você vai governar e vai reconstruir os muros da sua cidade. Você não vai ficar mais triste não. Você agora de copeiro vira governador. Você vai lá para Jerusalém, vou dar uma equipe, vocês vão construir isso aí junto com o povo. Ele vai com a carta lá, cheio de moral, que é o seguinte: José da prisão foi para o trono, Davi do pasto para o trono, Neemias de copeiro para governador, Esther de escrava para rainha. Você não pegou ainda não, irmão? Não deu nem glória a Deus aí.
fica na presença. Independente dos inimigos, eles só estão aí para te promover. Você vai sair do pasto para o trono, vai sair da cadeia, talvez a cadeia sentimental, para sentar em trono de governo. Vai governar no mundo espiritual, cuidar de situações que ninguém consegue resolver na sua família. Olha só o que aconteceu. Eles trabalhavam assim, uma mão com a picareta, martelo, a outra mão arma. Por quê? Estou trabalhando aqui, mas estou trabalhando e... atento, esperando o inimigo chegar. Se eu não me engano, muralhas que estavam mais de séculos caídos foram restauradas em 52 dias. E aí uma turma, um tal de Tobias, Sambalate, nome bom para botar no seu filho, hein? Sambalate. E o outro chamava Gesem. É melhor Gesem do que G10. 100 já é mais, hoje é 1000, né? O Gesem, Tobias e Sambalate ficaram invocados. Sabe por quê, irmão? Tá cheio, de gente ao seu redor, querendo ver os seus muros caídos. Tem gente que você pensa que é seu amigo, aí você chega com um carro novo, na hora você vê o semblante caindo. Só falta manifestar o demônio. Conta uma bênção para você ver. Já contou uma bênção? Olha que você conta a pessoa. Eu tenho que ir ali. Manifesta um negócio ruim na pessoa, não suporta. Irmão, não fica achando que seu amigo é quem fica oferecendo o ombro quando você chora. Seu amigo é aquele que suporta o seu sucesso. Talvez você está chorando em ombro de inimigo aí, porque a hora que você tiver sucesso, ele se volta contra você. Tem muita gente ao seu redor que vai ficar feliz com o seu sucesso. Só que o seu sucesso não pode ser maior do que o dele. Faz o seguinte, eu sei que você está ganhando, mas finge que se empatou, que perdeu, só para não incomodar. Vou contar uma história para vocês que mata o inimigo de raiva. Deixa ele achar que ele é o bom. Por que você acha que o mar é grande? Ele recebe água dos pequenos rios, porque o mar se coloca abaixo de todos os outros rios. Assim é o homem sábio, é assim a mulher sábia, sabendo que está à frente das pessoas, se coloca atrás, só para não causar incômodo. Você não precisa mostrar, não precisa ostentar, revelar que você está melhor. Você sabe que está melhor e não precisa ficar se comparando. Mas tem gente que é melhor se empatar ou perder para não arrumar confusão. Só finge que você não está ganhando. Mas não se preocupe, irmão. Aí olha só, esses caras ficaram invocados. E nós vamos ler lá em Neemias 6, versículo 1 ao 3. Neemias 6, olha só. Presta atenção nisso. Aconteceu que ouvindo Sambalate, olha nome bonito, hein? Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ou seja, restaurou, mas a porta ainda não estava lá. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e ajuntemo-nos, ou congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam, deixa aí, Neemias era águia, ele sacou. Esses caras não estão querendo parar a obra à toa. Eles não estão me chamando lá à toa, uma emboscada. Eles querem fazer o mal para mim. Aquela pessoa que nunca te ligou, é só você começar a reconstruir sua vida, ela te liga, para você não vir na igreja mais. Aqui não. Você está ficando fanático, hein? Domingo de novo na igreja? Aí fala assim: irmão, quando eu ficava no pagode 3 vezes por semana, você não falava que eu era fanático com pagode? Agora eu vou na igreja pelo menos uma vez por semana, você já está me enchendo a paciência? Versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer, porque eu cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ele quis dizer:
pode se levantar, pode falar mal, pode tentar atrapalhar. Eu não vou parar, não vou perder o foco, não paro de ir à igreja, não paro de congregar, não paro de servir, não paro de ler Bíblia, não paro de orar, não paro de buscar unção, porque eu estou envolvido numa grande obra e não posso parar. Quem já ouviu aquela palavra assim? Enquanto os cães latem, a caravana vai passando. Fala comigo. Enquanto os cães latem, a caravana passa. Eu troquei, agora é assim. Enquanto o samba late, eu vou passando e vencendo. Deixa latir. E olha que eu estou jogando pérolas para vocês hoje. Jesus falou, não jogue pérola para porcos. Eu só jogo para vocês. São cheios do Espírito Santo. E aí, é o seguinte, irmão. Muro caído, vida derrotada não incomoda ninguém. Eu não quero viver uma vida que os outros ficam com dó de mim, não. Eu quero ter compaixão das pessoas, não quero perder isso, mas não quero ninguém com dó de mim. E quando você me vê um dia, talvez na pior das perseguições, fala assim, glória a Deus, está vindo promoção, pastor Stefano. Quando eu ver você na pior das perseguições, eu vou dizer, glória a Deus, está vindo uma promoção para você. Está vindo algo melhor para você. A boa notícia é, você vai vencer os inimigos. A segunda boa notícia é, depois de um grande inimigo, vem outro pior do que ele. Você não entendeu? Irmão, depois que você derrotar um grande inimigo, virá outro pior do que ele. Hoje de manhã eu não contei, mas eu contei essa experiência aqui. Eu estava sendo perseguido por 2 pessoas, me difamando, caluniando, julgando pessoas contra mim, criando contenda. Aí eu decidi, falei assim, vou fazer um negócio que Jesus mandou, se ele falou, costuma dar certo. Ele falou para orar para quem te persegue, falar bem de quem fala mal de você. Eu fiz 40 noites, 3 horas da manhã, orando pela vida deles, para Deus ter misericórdia, porque eles têm esposa, tinha filho, eu não queria. Deus tem misericórdia, você sabe que eu não gosto muito deles, eles estão querendo acabar comigo, mas tem misericórdia. 39 noites não aconteceu nada. Na 40ª, na última, 5 da manhã eu tive um sonho. Eu estava numa igreja, no banheiro de uma igreja, saiu um demônio, muito alto, com um olho só aqui, 3 dedos só, uma mão grande de 3 dedos. E ele veio para me atacar, eu coloquei a mão na testa dele, joguei ele no chão, repreendi, falei assim, qual é o seu nome? Ele ficou quieto, eu falei assim, já sei, você é uma legião. Ele deu uma risada, eu não esqueço disso. Você nos derrotou. Essa primeira parte é da glória. E a segunda que ele me falou? Sabe o que ele falou? Agora outros piores do que eu estão vindo. E sabe o que eu falei para ele no sonho? Eu tinha entregado meu projeto de vida, não era pastor local, lá no Templo dos Anjos, pastor Jerônimo, meu amigo. Deu oferta de sacrifício lá, dezembro daquele ano. Foi dezembro de 2012. Aí eu falei com ele assim, que bom que está vindo outros piores, quer dizer que eu estou recebendo promoção. De repente eu estava num carro com o Jerônimo, ele falou para mim, Stefano, a oferta de sacrifício dá poder de dominar Satanás. Acabou o sonho. Aconteceu que aquela perseguição cessou. O principal articulador, depois de alguns anos, não era mais nada, não tinha mais importância que tinha, não podia mais manipular ninguém contra mim. E hoje eu sou pastor de uma igreja vitoriosa. Vida vitoriosa, muro reconstruído gera oposição. Quando alguém chegar, você vê que está incomodado com o seu sucesso, está falando, sabe o que você fala? Fala assim, pô irmão, deve ser ruim demais, né? Desejar todo o mal para mim e ver que a minha vida está fluindo. Fala, eu não sei quem é o seu inimigo, fala-se agora, fala assim, deve ser muito ruim querer me destruir e só ver minha vida fluindo no poder do Espírito Santo. Tem hora, irmão, que é melhor você usar de estratégia. Eu tenho uma frase aqui, ó. Um sábio disse, defenda-se com um sorriso, ofenda com o seu silêncio e vença com a sua indiferença.
A pessoa vem gritando com você. Você está com algum problema? Porque... Escuta, senta aqui, quer que pegue uma água para você? Você não está bem. Ou então, você sabe, você descobriu que aquela pessoa está descendo a ripa em você, fala mal da esposa, fala mal do marido, ela quer acabar com você, ela está doida para você ir lá na internet revidar, para você lançar uma coisa contra ela, mas a sua indiferença vai matar essa pessoa, ela vai definhar, ela vai começar a secar. Não é possível, ela não faz nada, ele não faz nada. Não, porque o Senhor disse: minha é a vingança. Entrega na mão de Deus, porque na hora certa Ele sabe o jeitinho certo de fazer tudo. Ele sabe fazer e resolver. Na época de Jesus, a fake news chamava mentira, né? Lançaram todo tipo de fake news contra Ele. Os inimigos queriam derrubar. Falavam que ele queria tumultuar, que ele era um revolucionário, que ele era endemoniado, que ele era um cara que não prestava. Jesus não ficava se defendendo. Eu quero ensinar a você uma coisa. Ei! Deu eco, não deu? Um ecozinho, né? Quando a pessoa te ofende, te persegue, você fica respondendo, você está dando eco. Para de dar eco, que ela vai ficar tão sem graça. Jesus não dava eco para ninguém. Jesus falava o que tinha que falar, não se preocupava com os inimigos, e muitas vezes queriam matar ele. A Bíblia diz que ele conseguia passar no meio deles e ir embora. Porque é o seguinte, ele sabia que uma hora ia morrer, mas falou assim: ninguém vai tirar minha vida não. Tem a hora certa e quem dá a minha vida sou eu. O diabo é tão bobo, né? Que ele achou que teve vitória com Jesus na cruz. Mal ele sabe. Irmão, sempre, ninguém nunca vai vencer Deus nas suas estratégias. Deus pode te dar estratégia de vitória hoje. Pode te dar hoje a ideia da vitória e cessar essa perseguição, esse problema, porque a sua jornada é jornada feliz. Você está como Esdras andando pelo deserto, querendo chegar lá na frente com vitória. Pode saber que Ele está dando para você proteção pessoal, proteção familiar, proteção para os seus bens. Aquilo que é teu, o inimigo não toca. Tendo mãos não pode pegar, tendo olhos não vai ver, tendo boca não pode tragar, e tendo pés não vai te alcançar. Olha o que o salmista diz, Salmo 25, versículos 2 e 3. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Vamos repetir, irmão, vamos falar como salmista? É uma oração, fala comigo, vamos lá. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Não precisa ter causa para você ser odiado, não. Quem é ruim já odeia sem causa, te persegue sem causa. Inimigos gratuitos. Você nem sabia o cara que ia ser, virou inimigo, gratuito, você não fez nada. Davi era tão confiante em Deus, tinha tanta segurança contra os inimigos, que ele disse lá no Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Peraí, é Ele que está comigo, quem que eu vou temer quem? Ainda que se acampe contra mim um exército, não se atemorizará o meu coração. E ainda que estoure contra mim uma guerra, eu ficarei tranquilo, porque os meus pés estão sobre uma rocha e a minha cabeça acima da cabeça dos meus inimigos. Deus é que te coloca acima deles. E no dia da sua angústia, Ele disse, o Senhor te esconderá no seu pavilhão. Escondido nas mãos de Deus, o inimigo não pode te ver. E Ele disse assim, quando os homens maus se levantam contra mim, eles aqui tropeçam e caem. Seja ousado, seja ousada. E quando alguém disser para você, ó, fulano quer acabar com você, fala para ele entrar na fila que tem muita gente tentando. Fala para dar uma distância de 1 metro para não pegar gripe. Manda entrar na fila, porque muitos já tentaram, ninguém conseguiu. Em nome de Jesus, ninguém vai conseguir. Ó, fala assim comigo, enquanto eu viver, ninguém
vai ter o prazer de me ver na miséria, na derrota, na vergonha e na humilhação. Então aplaude o Senhor aí, dá glória a Deus. Aleluia! Aquela história todo mundo conhece, mas eu vou lembrar. Você conhece vagalume, né? Fica a bundinha acesa. Vagalume lá voando, a cobra tentando pegar ele. Aí o vagalume ficou invocado, subiu no lugar, falou: cobra, dona cobra, não tá entendendo você não, você pega rato, pega ovo, tudo que parece você pega. Eu não faço, eu sou pequeno, não faço parte da sua cadeia alimentar, para que querer me matar? A cobra olhou para ele e falou assim: não suporto ver você brilhar. Você está achando que é historinha de vagalume? Nesse exato momento tem alguém querendo fazer isso com você. Não suporta ver a luz que há em você. Fala assim comigo: eu não tenho luz própria. Enquanto você crê nisso, está bom. Moisés atravessou o mar vermelho na humildade. Senhor, e aí? Fala para o povo marchar. Vamos marchando. Aí o mar se abre. Aqueles 2 milhões de pessoas passam. Aí vem o faraó. Faraó era chamado de Deus no Egito. Imagina Moisés falando assim: ô faraó, eu atravessei porque eu não tenho luz própria. É Deus que faz por mim. Já que você é Deus, segura a onda agora. Você não tem luz própria, você não é Deus, segura o mar. Sabe por que eu sei que eu vou chegar mais longe ainda do que eu já cheguei? Sabe por que eu sei que você vai chegar muito longe? Porque você sabe que a luz que brilha em você, nós somos como a lua não tem luz própria, ela só brilha porque o sol está batendo nela. E aqui não tem crente lua crescente, lua minguante, aqui é tudo lua cheia, é lua cheia, que a luz do Senhor bate e reflete e todos podem ver quem é o seu Deus lá fora. E é isso que incomoda o inimigo, ver o seu brilho. Talvez você nem percebeu ainda, mas o seu olhar tem um brilho diferente. Você fica menos doente que as pessoas. A igreja, quem está na igreja, na presença de Deus, fica menos doente, morre menos. Pode ver que morre pouco, gente. Mas quando morre, não morre também, vai para a glória. O crente é um bicho difícil, até quando morre, dá trabalho, ele vai para a glória. O diabo fica invocado, não é não? Mas deixa eu dizer algo para você. Cristão não está em perigo quando ele é perseguido. Cristão está em grande perigo quando ele é admirado. Porque senão eu vou contrariar Jesus. Ele disse: se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se chamaram o dono da casa de endemoniado, imagina vocês. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga, se prepare, vai ter inimigo, mas eis que estarei convosco todos os dias. No mundo tereis aflições, mas pode ter paciência, vai vencer essas aflições. Então, não fica aí chateado que não deram muito like no seu Instagram e não estão te elogiando muito. Não é natural que a sua família aceite você virar uma pessoa fiel a Deus. Mas um dia eles vão entender e vão ser fiéis a Deus também. Não é natural viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. As pessoas vivem, não, eu tenho que ter propriedade, dinheiro, eu vou basear minha vida nisso. Mas quando eles veem que você, apesar de também querer ter as coisas, você querer crescer, evoluir, eles sabem que a sua principal confiança está em Deus. E isso é algo que é incompreensível para quem é carnal, mas para os espirituais é perfeitamente compreensível. Faz assim, ó. Não faz assim. Agora faz assim. A partir de hoje você entregou nas mãos de Deus os seus inimigos. Não são seus, você entregou para Ele. Pode esperar que Ele está fazendo uma grande obra e não vai parar também. E nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Nós não vamos parar. Sabe por que tem igreja que não cresce? Porque elege os inimigos que não são inimigos. Por exemplo,
Qual é o nosso inimigo? É Satanás. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade. Aquela luta na sua casa não é com briga, soco na cara e discussão. É no quarto orando que você governa. Mas tem igreja que elege a igreja vizinha como inimiga. Ó, Deus abençoe a Unida aqui atrás, né? Unida? Deus abençoe aquela igreja que está lá onde a gente estava lá em cima, uma igreja batista. Deus abençoe a Lagoinha, Deus abençoe a Pentecostal, Deus abençoe Deus é Amor, Deus abençoe Universal. Todo mundo é da minha turma, todo mundo é do meu exército. São linhas diferentes, uns são arqueiros, outros têm lanças, outros são cavaleiros, outros levam bandeira, outros cantam louvor, mas todos somos do mesmo exército. Fica elegendo inimigo errado aí, irmão. Nós somos todos do mesmo exército. Nenhum pastor é meu inimigo, nenhuma igreja é minha inimiga. Pode ter 30 igrejas nessa avenida que não tem problema, está cheio de alma para ganhar. Não estou preocupado se alguém vai sair daqui para lá, viu, irmão? Se você quiser sair daqui, me procure e saia abençoado, eu vou orar por você. Dou até uma carta de recomendação. Mas eu quero que você fique. Você está me entendendo? Não tem inimigo com placa de igreja. Meu inimigo é Satanás. Saiba quem é seu inimigo para não ficar levando tapa na cara e sem saber de quem. Seu inimigo é o diabo. Pessoas usadas pelo diabo, você tem que orar por elas. Tem alguém comigo aí? Tribute sempre a Deus as suas conquistas. Não diga que você venceu o inimigo. Fala assim, Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Vou dar 5 conselhos rapidinho para uma vida vitoriosa, já que estamos falando de jornada feliz. Primeiro, não reclame de oposição. Eu vou dizer. Muitas pessoas estão ao seu lado, mas não do seu lado. Deixa eu repetir, tá? Fica difícil de entender. Muitas pessoas estão com você só, tamo junto, hein? Tamo junto, hein, varão? Tá ao seu lado, mas não está do seu lado. Peça ao Espírito Santo discernimento de espírito para saber quem é quem. Quem é amigo, quem é inimigo disfarçado. Jesus chamou os discípulos e falou assim, ó, presta atenção que eu vou dizer para você nunca mais esquecer. Assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a vós outros. Traduzindo, que eu falei em alemão agora, um pouquinho em hebraico, vou traduzir em português. Assim como o Pai me enviou para ser traído por aqueles que são próximos a mim, são o meu povo, eu envio vocês também. Não se preocupe muito com as pessoas lá fora, mas com aqueles que estão perto. Por isso existe um dom de discernimento de espírito. Irmão, só ora a Deus para você ter inimigos, mas você não precisa ser inimigo de ninguém. Deixa os seus inimigos se preocuparem com a sua vida, mas não se preocupe em ser inimigo de ninguém. Você já entregou hoje nas mãos de Deus seus inimigos. Segundo, guarde o seu coração, porque morte e vida provém do coração. O que está no coração sai pela boca, o que sai pela boca acontece. Deus criou tudo através da palavra e falou, vou criar os meus filhos a minha imagem e semelhança. Como eu falo, acontece, o que eles falarem vai acontecer. Jesus falou, o poder da morte e da vida está na boca. Se você ficar falando da doença, ela vai chegar. Vamos falar, fala assim comigo, eu vou falar palavras de vida, não de morte, de riqueza, prosperidade, e não de miséria e de pobreza, de vida, não de morte, de paz e não de perturbação, de alegria e não tristeza, promessas e não reclamações. Fique em paz em meio às mentiras contra a sua vida. Pastor Mário de Oliveira, nosso presidente, na sua trajetória já enfrentou muitas mentiras. O crente fica tão bobo, irmão, que não lê Bíblia. Você viu o que está acontecendo lá? Pegaram o fulano no flagra, às vezes não é uma armação. Mas porque ele produziu, tem um monte de ex-prostituta na igreja dele, ex-travesti, ex-traficante, ex-matador, ex-pecador constante, que a gente peca até hoje, né, irmão? Mas ex-pecador constante. Tá cheio, irmão, a igreja é o lugar dos ex. Todo mundo é ex alguma coisa aqui. Isso é bom.
E se chamar igreja de esgoto, eu fico feliz, porque só veio lixo, mas aqui tem a depuração, o Espírito Santo limpa todo mundo. Porque eu já estive no lixo. Você também já esteve. Não tem problema, pode entrar com o pecado que for. Só tem... Vocês acham que eu tenho coragem de expulsar alguém da igreja? Sim ou não? Nunca expulsarei pecador, porque eu sou um deles. Mas toda língua que se levantar para trazer contenda, briga, discussão na igreja, pode ser o maior talentoso que for. Pode ser o Tom Cruise que começou a vir aqui cantar e pregar. Vou expulsar. Porque Deus expulsou quem é assim, e eu não sou melhor do que Deus. Eu não sou mais santo que Deus para tolerar rebelde. Nem Ele tolerou, eu tenho que tolerar? Você está querendo ser muito melhor do que Deus, irmão. Quarto, e óbvio, busque sempre a ajuda de Deus antes de tentar resolver as coisas. Não vai sozinho, não vai da sua cabeça. Permaneça fiel após as lutas. O que tem de gente que alcança vitória quando vem no altar aqui, ó, depois não permanece fiel. Pediu um emprego, conseguiu, agora não tem mais tempo para a igreja. Pediu o carro, Deus abençoou. Agora não vem mais domingo, porque domingo é o dia dele ir para, sei lá, visitar parente, para a roça. Tribute a Deus as suas vitórias. Permaneça fiel após todas as lutas. Sabe por quê? Porque tem luta maior vindo aí. E se você é fiel agora e permanece fiel no meio da vitória, na próxima luta a vitória é certa. Pastor Mário de Oliveira conta uma história. Eu vou encerrar agora. Ó, ele era adolescente, chegou na igreja quadrangular lá de Bauru, chamada ainda de Cruzada Nacional de Evangelização. Foi o maior mover de evangelização da época, no Brasil. E aí ele chega lá na igreja, estava assim embaixo, tinha uma galeria grande lá, tem ainda na igreja de Bauru, interior de São Paulo. A igreja lotada, ele falou, não tem lugar para eu sentar. Ele subiu para a galeria. Aí sozinho lá na galeria, o pastor parou o culto e falou assim, ei, moleque, você que está em cima, eu não quero ninguém na galeria. Imagina só, uma igreja cheia igual essa. A igreja lá, ó, o pastor fala, todo mundo faz ó. Um adolescente sem preparo, sem ser mentoreado, sem instrução, sem estudo, sem cultura, sem presença de Deus ainda, porque estava no início, sem aquela coisa. Ele desce da galeria, humilhado, começou a chorar e foi embora da igreja, ofendido, chorando, mas algo veio sobre ele, uma unção, uma força. Ele falou, não, eu vou voltar para a igreja. Humilhado, muitos riram dele e ele ficou ali. Muitos anos depois, ele veio a ser o presidente daquele pastor que mandou ele descer. E há 5 mandatos, ele é o presidente eleito na igreja por todos os pastores do Brasil. Se aquele menino se deixasse derrotar pela ofensa, por um momento em que aquele pastor, em vez de ser o pastor, foi um inimigo para ele. Eu, Stefano, nem sei se eu estaria vivo, muito menos sendo pastor dessa igreja. Porque alguém venceu um inimigo, a humilhação. Não foi orgulhoso, mas foi humilde o bastante para voltar e enfrentar a situação. Hoje, milhares de almas foram resgatadas porque ele tomou essa atitude. Te contei essa história para dizer que ele não era nada aos olhos da sociedade. Uma vida de miséria, engraxate, ajudava padeiro de madrugada. Pastor Antônio Janaro, ajudante, pedreiro. Quando ele veio para o ministério, foi promovido. Foi promovido a meia colher, que eles falavam. Meia colher, ficou todo emocionado. Minha avó, catadora de algodão, de café, cortadora de cana, abortou 5 vezes apanhando o meu avô. E por um livramento de Deus, meu avô abandonou a família. Foi bom para a família, porque conheceram a igreja do Evangelho Quadrangular, quando um grupo missionário de mulheres aplacou a fome daquela família, minha família, com cesta básica e alimento. Num dia de manhã ela chegou, estava comida. E aí ela chamou
Hoje o pastor Mar chamou o Mário, o Antônio, minha mãe, a Maria, a Irene, o Luiz. Falou assim, a partir de hoje, não sabia ler nem escrever, levou todo mundo para a igreja. Morreu sem saber ler nem escrever, mas ganhou muitas almas. Porque não adianta fazer curso e não ganhar alma. Não adianta fazer teologia e ir para a internet falar mal de líder de igreja. Quando alguém fala mal de uma igreja para você, fala assim, escuta, quantas almas você já ganhou? Quantas igrejas você já abriu? Quantos terrenos você comprou? Quantos demônios você já expulsou? Espera aí. Você pastoreia onde? Espera aí, você não falou nada e está falando de quem realizou? Você não faz nada. Você é um nada falando de alguém que fez algo. Minha avó chamou eles e falou assim, a partir de hoje, que é paulista, né? A partir de hoje, todo o dinheiro que entrar nessa casa, nós vamos ser dizimista e ofertante nessa igreja. Está aqui o neto dela seguindo exemplo, ensinando você, ensinando os meus filhos até hoje. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu oro para que muitos inimigos se levantem contra a tua igreja. Inimigos de toda espécie, com calúnia, com difamação, perseguição no trabalho, perseguição no lar, na rua, no trânsito, perseguição quando ele for promovido, quando ela for promovida, porque esses inimigos já têm a data certa para cair. Mas estes que estão aqui já têm a data certa para promoção também. Dá a eles força, sabedoria, discernimento, momento de calar e momento de falar, sabedoria para agir, sabedoria para se esconder, sabedoria para aparecer, mas que eles sejam bem-sucedidos e tenham no ano de 2024, pelo resto da vida, proteção pessoal, familiar, proteção para os seus bens e uma jornada feliz. Só quem crê, diga amém, diga amém. Os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Quem é seu inimigo? É inimigo de Deus. Canta. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. E Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Declara a queda do inimigo agora. E caia por terra agora os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Que seja estabelecida a casa do Senhor. Alguém perguntou, Jesus, mas e Satanás, ele é poderoso? Como é que ele é? Ele é um grande inimigo? Jesus falou, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Mas aí, ele é poderoso? Eu vi Satanás caindo como um raio. Você está achando, irmão, quando Jesus vier para a terra, na guerra do Armagedon, a maior guerra que esse mundo já viu, ele vai lutar? A Bíblia diz que com um sopro da sua boca vai acabar com tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.